Bem-vindos ao Blue Minicast. No episódio de hoje, nós vamos conversar sobre uma das maiores mudanças na legislação de segurança e saúde do trabalho, a nova redação da NR1. E eu sou Rogério Espíndola. Nesse episódio, eu e Fernanda vamos mostrar claramente o que mudou na SST no Brasil, o antes e o depois. Nós preparamos um material aqui para compartilhar com vocês, trazendo as principais mudanças, o que isso implica e as principais pegadinhas para que você não seja autuado e não sofra nenhum tipo de punição. Não é uma atualização burocrática apenas. Não é. Exatamente isso. Ela muda o jeito de pensar saúde e segurança do trabalho. A NR1 ela costumava ter um texto mais genérico, Rogério, ou seja, ela tinha as medidas previstas pela legislação, ela trazia sugestões e algumas tratativas, porém era de uma forma mais ampla, mais genérica. Agora, com a nova redação, ela trouxe algumas orientações bem específicas, incluiu alguns itens e houve mudanças em alguns outros. Então, para compartilhar com você aqui, eu pensei a gente fazer um formato assim, o antigo e o novo. O que realmente mudou, o que está diferente. Então, eu acho que é a forma mais fácil da gente trabalhar sobre isso. Então, eu trouxe aqui para você um esquema para te explicar o que era o antes, o que é o depois e, principalmente, o que as empresas têm que estar atentas quanto a essas mudanças. Então, um breve panorama aqui para vocês, por exemplo, é o primeiro item que eu trouxe aqui para compartilhar é como vai ser a abordagem dos riscos psicossociais. Então, na antiga redação da NR1, os riscos psicossociais, eles não haviam nenhuma menção explícita a eles. Eu quero até entender que essa legislação, essa norma, ela trazia a expectativa que houvesse uma atenção a esses problemas psicossociais, mas explicitamente na redação, no texto, não havia nenhuma menção. E já agora na NR, na sua versão atual, ela reconhece, então, esses riscos psicossociais como parte dos riscos ocupacionais. Então, eu acho que essa foi a maior, se não a maior, mas talvez a melhor alteração que houve, incluindo esses riscos e trazendo especificamente de que forma eles devem ser mapeados, de que forma eles devem ser tratados e quais são as expectativas do Ministério do Trabalho para que isso flua da melhor forma possível. Outra obrigatoriedade agora é a obrigatoriedade da gestão desses riscos. Então, não adianta somente fazer um mapeamento, você elaborar aquele guia, aquele mapa dos riscos psicossociais, se você não for fazer uma gestão deles. Então, na versão anterior não havia nenhuma menção, nenhuma exigência clara contra essa gestão, e agora não. Agora não só elas têm que estar incluídas no PGR, mas também a gestão faz parte do que tem que fazer. E também antigamente, né, no passado recente, os instrumentos de prevenção de saúde física, eram os únicos. Os únicos. Capacete, luva, enfim. Essas coisas. O próprio mapeamento do ambiente, né? Você veja, a pessoa que ficava encarregada em fazer esse mapeamento do ambiente, ela ia lá com um olhar especificamente para esses riscos ergonômicos, físicos, químicos, biológicos, porém não havia nenhum olhar para os riscos psicossociais. E agora não, agora o texto diz que essa responsabilidade de consideração dos fatos, ela é inerente ao ambiente de trabalho. Então não se pensa mais num ambiente de trabalho sem considerar os riscos psicossociais. Além disso, também ela traz muito claramente, Rogério, o que é obrigação do empregador, mas também uma coisa nova até, o que é a obrigação do empregado na gestão da saúde dele mesmo. Isso é interessante, isso é muito interessante. Porque antes, você veja, a empresa ela tinha as obrigatoriedades, por exemplo, você é obrigado a fornecer o material, o EPI, você é obrigado a mapear, você é obrigado a fornecer os métodos de controle. Porém, não existia obrigatoriedade do empregado em segui-los. Então, não havia uma punição, nenhum tipo de represália se o empregado, por exemplo, ele não usasse. E, claro, se ele sofresse um acidente, a punição em si já era o acidente, né? Porém, não existia nenhuma possibilidade de reprimenda ou até de reforçar o uso mesmo por parte do empregador. E agora o empregador ele tem a obrigação de participar. Então, eu até trouxe aqui para vocês dizer assim, né? Que a responsável por considerar os fatos psicossociais no ambiente de trabalho não é só uma responsabilidade do empregador, mas também uma responsabilidade do empregado. Então, a partir do momento que ele percebe algum risco, ele percebe
algum fator, algum gatilho, ele tem a obrigação de levar o conhecimento da empresa, mesmo que a empresa tenha deixado passar. Uma outra coisa que eu trouxe aqui também é essa capacitação e treinamento. Então, especificamente, a lei não trazia nenhum texto quanto ao treinamento e capacitação em saúde mental, e agora não. Agora ela diz que os treinamentos devem abordar todos os riscos, inclusive os psicossociais, ou seja, ele faz parte daquele rol de treinamentos obrigatórios e não mais como uma sugestão, mas como um dever da empresa. Além disso, aqui a documentação e evidências. Então, anteriormente, a documentação era focada nos aspectos técnicos e ambientais, e agora não. O PGR deve evidenciar o reconhecimento e controle dos riscos psicossociais também. Então, essa documentação sobre os riscos e principalmente a evidência de treinamento, de capacitação, de abordagens, de qualquer forma de intervenção que seja feita na empresa, ela tem que ser registrada. E, finalmente, a parte da fiscalização. Então, a fiscalização antes ela era focada somente na parte da segurança física, e agora aqui auditorias e fiscalizações podem cobrar medidas frente a riscos psicossociais. Então, na abordagem do Ministério do Trabalho, essas auditorias que serão feitas, elas vão exigir, então, que a empresa apresente um mapeamento desses riscos, o plano de ação sobre os riscos e, principalmente, os resultados das ações que elas estão tendo com registro efetivo de participação de empregados, do que está sendo feito, mas, mais importante, dos resultados obtidos, né? Como é que vai ser feita essa transição? Então, a empresa agora ela vai ter que fazer fazer com que o seu RH esteja mais atento a esses detalhes, mas o que nós sempre orientamos as empresas é que consultem os profissionais específicos, os especialistas, façam contato com empresas que façam esse tipo de consultoria. Então, nós temos um contato maior aqui, porque fazemos parte de uma dessas empresas, né? Então, a Blumini já traz essa cultura de mudança, e nós, como trabalhamos nas empresas diretamente com essa especificação e adequação à NR1, nós trazemos que a empresa tem que agora fazer uma pausa, ela deve fazer, então, um inventário de boas práticas, fazer uma auditoria, seja contratando uma empresa como a nossa ou capacitando o seu RH de alguma forma, fazendo um treinamento, mas ela faça essa pausa, ela audite as suas boas práticas, ela faça um levantamento e um mapeamento dos riscos, e aí, então, com base nesses riscos mapeados, ela trace um plano de ação e cria um programa de saúde mental. Então, sem a criação desse programa de saúde mental, dificilmente as empresas vão estar aptas a seguir com isso. Eu coloquei aqui também para você algumas mudanças centrais, né? Então, eu acho que na visão documental, a principal mudança vai ser a iniciativa agora do novo PGR, que é o Programa de Gerenciamento de Riscos. Então, antes nós tínhamos o PPRA, que já fazia isso, mas agora vai haver a transição, então, do antigo PPRA para o PGR, que vai substituí-lo na forma de incluir os riscos psicossociais junto àqueles que já existiam, porém com uma abordagem um pouquinho mais aprofundada. Então, essa visão ampliada agora, ela vai ser bem específica, porque ela vai obrigar uma análise mais profunda do ambiente de trabalho. O que era o PPRA? O PPRA era o documento que fazia o levantamento desses riscos, né? Então, esse perfil que era elaborado, ele trazia somente os riscos ergonômicos, os riscos biológicos, físicos e químicos. Então, dentro da documentação obrigatória de um RH hoje, essa substituição do PGR pelo PPRH, ele vai fazer com que ele seja mais abrangente, porém, ele vai ser mais abrangente nos riscos psicossociais, mas ele vai ser, ao contrário, mais detalhado da forma como esses riscos vão ser abordados, né? Então, eu trouxe aqui uma breve descrição para vocês, né, do que era o PPRH, agora o que é ele obrigatório. E uma das mudanças é que, antigamente, somente algumas empresas teriam a obrigatoriedade de ter um PPRA e agora o PGR elaborado, mas agora isso foi ampliado, que todas as empresas, inclusive aquelas microempresas, pequenas empresas, elas também vão ter. Funcionários, não 6 importa. funcionários. Se você tiver funcionários trabalhando em regime CLT, necessariamente você vai ter que seguir as orientações e as tratativas do Ministério do Trabalho. E ainda ele vai ter que ser amparado e ancorado com as outras exigências. Então, o que acontece muito se fala hoje sobre a NR1 e as mudanças que ela está trazendo. Porém, a NR1 ela é uma normativa generalista. Ela traz regras básicas, um conceito amplo do que deve ser feito.
Porém, dependendo da sua área de atuação, da área de atuação da empresa, ela vai ter que seguir a NR1 em conjunto com as outras normas de segurança e saúde do trabalho. Então, por exemplo, você trabalha numa empresa que trabalha com um serviço em altura, você vai ter que associar a NR1, que é a generalista, com a ANR específica do serviço em altura. Então, não basta a empresa se concentrar na NR1 e esquecer que ela vai ter que seguir as outras normas de segurança. Por isso, a importância de você ter um profissional dentro da empresa capacitado para que ele tenha essa visão e também para que ele possa fornecer para os funcionários a melhor forma de que ele possa zelar pela sua segurança. Porque, às vezes, você pode até estar preocupado, a empresa pode estar preocupada com a NR1 no sentido de você se adequar a uma norma, mas você não pode esquecer que essa norma ela foi criada visando a segurança do empregado. Então, não adianta nada eu fazer uma parte para que eu atenda o Ministério do Trabalho numa eventual fiscalização, porém, no dia a dia, na prática, eu não tenha esse tipo de relação com o meu funcionário. Pode falar, desculpa. Essa inclusão dos riscos psicossociais e saúde mental muda consideravelmente o papel do RH, né? Agora, a saúde mental deixa de ser tema de palestra. Exatamente. Né? Que é muito recorrente às vezes, né? Então, o que acontece, Rogério, é que antigamente a percepção era que treinamento era só uma palestra. Você chegava lá na frente dos funcionários, você falava sobre um tema e acabou por aí. Hoje, a nova NR1, o que ela traz? Ela traz que você tem que fazer, você pode até ter as palestras, você pode manter a prática de ter workshops, de ter pessoas que venham discorrer sobre um assunto, mas agora você vai ter que captar a percepção e a reação do funcionário. Você vai precisar ter a ferramenta de medida. Isso foi efetivo? Isso chegou até o empregado? Ele vai colocar em ação o que eu apresentei? Então, é a mesma coisa que se você tivesse uma empresa, você fosse fazer uma tratativa sobre segurança contra choque elétrico. Então, você leva alguém na tua empresa, você diz, olha, a eletricidade trabalha desse jeito, você pode se prevenir dessa forma, os equipamentos de prevenção são esses e... Ok, acabou a palestra, aí o empregado volta ao ambiente de trabalho, ele volta ao posto de serviço e ou ele não tem aqueles equipamentos, ou ele não é treinado como utilizados, ou principalmente, que na minha visão é o mais grave, ele fala assim, não, eu não vou usar, não, eu opto por não utilizar. Isso não vai mais acontecer. Então, agora, essas intervenções elas continuam sendo parte do plano de trabalho. Porém, o que vai acontecer é que você vai ter que registrar a frequência desses treinamentos, você vai ter que registrar quem participou e deixou de participar e, principalmente, você vai ter que monitorar no ambiente, em loco, o que está sendo aplicado efetivamente e o que não está sendo aplicado. E retornar isso para o funcionário. Exatamente. Toda essa documentação... Você vai ter que fazer uma tomada desses resultados e levar. Olha, nós fizemos aqui uma palestra sobre segurança mental, porém, nós estamos reparando que não houve mudança nenhuma no ambiente de trabalho. Vocês acham que não foi efetivo? Vocês gostariam que nós abordássemos de alguma outra forma? Vocês acham que as mudanças que foram implementadas foram efetivas? Então, agora, essa participação, eu chego até a dizer que vai ser uma via de dois trânsitos. Ou a empresa vai ter que lançar esses treinamentos para o empregado, porém, os empregados vão ter que trazer esse retorno para a empresa, fazer essa devolutiva, e que eu acho que vai ser muito importante. E uma das coisas principais que nós temos que levar aqui em vista, Rogério, e talvez eu acho que para a empresa vai ser uma das coisas principais, é que tem que haver, nesse levantamento, tem que haver uma mudança na percepção do que faz parte dos riscos e o que não faz parte dos riscos. Então, eu trouxe uma tabela aqui para compartilhar com você, que ela vai ser bem didática, no sentido de colocar assim, o que é o risco psicossocial? Como que ele funciona? Como que ele trabalha? Por quê? Porque fala-se muito hoje em estresse, burnout e coisas dessa forma. Porém, o que acontece, Rogério, é que há uma diferenciação e talvez uma confusão do que é risco psicossocial e o que não é. Então, eu trouxe uma tabela aqui para mostrar para você que há uma percepção de que, por exemplo, o estresse, a ansiedade, a impulsividade, desatenção, irritabilidade, a depressão, a bipolaridade, elas são os fatores psicossociais
e não são. Então, o que eu trouxe bem claramente aqui, que até eu acho que dá para a gente deixar aqui no link da bio do vídeo anexado, é assim, o que é o risco psicossocial? A gente tem que aprender a dissociar o risco psicossocial dos sintomas que os funcionários experimentam e, principalmente, quais são os transtornos mentais e as condições de vulnerabilidade. Por exemplo, um funcionário que perde um parente, ele está numa situação de luto. Isso é um risco psicossocial? Não. Isso é um momento de vulnerabilidade daquele funcionário. O funcionário que está num quadro de depressão é um risco psicossocial? Não. Isso é apenas um transtorno, um adoecimento mental ou emocional. O risco psicossocial ele vai além. Por quê? Porque ele é vinculado ao ambiente e não à pessoa que está naquele ambiente. Então, esses riscos psicossociais que são mapeados, nós não vamos fazer essas entrevistas, fazer esses mapeamentos e aplicação de questionário para ver se eu tenho algum funcionário depressivo, se eu tenho algum funcionário bipolar, se eu tenho algum funcionário cansado, se eu tenho algum funcionário estressado, algum funcionário com burnout. Não. Isso daí é um segundo momento. O primeiro momento é o mapeamento efetivo dos riscos. E os riscos, a norma não traz esses riscos definidos, ela não traz uma lista de riscos elencados, porém esses riscos eles são facilmente identificáveis. Me dá um exemplo, eu trouxe Fernanda, aqui até favor. No material, eu vou te fazer... Eu acho que é importante para todos verificarem então, essas questões mais práticas. Com certeza. Então eu trouxe aqui no material de apoio para passar para vocês, que é o apoio 2 aqui, que nós vamos deixar até aqui, vou pedir para que deixem o link deles, o arquivo fácil para vocês, são assim, o estresse ocupacional, ele é um adoecimento secundário. Por quê? Porque são os transtornos de ansiedade e depressão, o burnout, isolamento social, os conflitos organizacionais, porém eles vêm em decorrência de alguns fatores que são da cultura da empresa e do ambiente de trabalho. Então, algum deles, por exemplo, é a sobrecarga de tarefa ou uma pressão excessiva por metas. Isso é um risco psicossocial. Então, ele não está atrelado a uma pessoa especificamente, ele está atrelado àquele tipo de trabalho e àquele ambiente de trabalho. Então, eu posso ter, por exemplo, 2 empresas trabalhando com o mesmo material, com o mesmo escritório. Digamos, vamos pegar 2 escritórios idênticos, fazendo o mesmo trabalho, fazendo a mesma ação. Porém, se eu tiver uma cultura em um deles, o ambiente de trabalho, ele tiver um excesso de metas e o outro não tiver um excesso de metas, o adoecimento das pessoas vai ser consequência do primeiro, mas não necessariamente do segundo. Se eu tiver uma sobrecarga de tarefas, ou seja, eu tiver um subdimensionamento de funcionários, eu tenho a mesma carga de trabalho nos 2 ambientes, porém eu tenho lá 5 pessoas para dar conta daquela tarefa e no outro eu tenho 2. Via de regra, naquele primeiro, por os empregados estarem sobrecarregados, eles vão ter uma maior tendência ao adoecimento. Então, eu trouxe aqui uma lista de alguns outros que seriam, então, como eu falei, a sobrecarga ou a pressão excessiva por metas, a jornada de trabalho excessivamente longa ou sem as pausas apropriadas, falta de autonomia para tomar decisões no trabalho, onde os funcionários se sintam presos, eles não têm autonomia. Num caso, eu vou te dar um caso real, por exemplo, né? Eu tenho um hospital. E nesse hospital você tem uma diretiva que você só atende pessoas a partir de 16 anos. Então, você chega lá um pai, vamos dizer, com uma criança que tem 15 anos e 11 meses. Teoricamente, o funcionário que trabalha na linha de frente, ele vai ter que recusar aquele atendimento. Ele vai ter que dizer, olha, nós não trabalhamos com pessoas, nós não atendemos pessoas abaixo de 16 anos. E o pai fala para ele, faz um apelo, olha, minha criança está aqui numa situação de risco, se ele não tiver um atendimento imediato, ele pode vir a óbito. Há pessoas, às vezes, sentem que ele não tem a autonomia de dizer assim, então aguarde aqui que eu vou ver o que eu posso fazer, eu vou conversar com o médico, vou ver se às vezes o médico olha até que você consiga fazer um telefonema, entrar em contato com outro local que eu possa até te ajudar, que possa atender o seu filho, mas que ele não fique desamparado nesse momento até que haja isso. Então, eles falam assim, não, a norma é essa, se eu não cumprir essa norma que não depende de mim, eu vou ser penalizado. Então, você faz com que esse funcionário ele sinta uma pressão, porque às vezes o instinto dele quer ajudar aquela pessoa, ele quer fazer alguma coisa, mas ele sente que ele não tem essa autonomia. Eu não creio que essa pessoa, talvez o hospital ou
Qualquer ambiente, ele tem essas normativas por um motivo. Eles não têm uma aparelhagem adequada, eles não têm o profissional, um pediatra para atender. Eu acho isso válido, você ter normas no ambiente de trabalho. Porém, em casos extremos ou casos especiais, aquela pequena de autonomia do funcionário só dizer assim, espere um pouquinho, que eu posso ir lá e questionar o médico se ele pode vir aqui e às vezes te orientar melhor. Então, isso acaba tendo um peso, porque a pessoa sente que ela está presa, ela não consegue tomar nenhuma iniciativa e, principalmente, ela tem o medo da punição. Então, isso acaba sendo uma consequência desse ambiente onde ela não tem autonomia. Além disso, alguns ambientes de trabalho, eles têm uma demanda emocional ou física constante que excede, às vezes, a capacidade de uma pessoa de trabalhar com essas situações. Então, isso pode ser aqui, coloquei para vocês, né? Alta pressão sem contrapartida de descanso ou reconhecimento de desempenho também é um dos fatores que traz um peso. Então, esse apoio 2, que eu coloquei aqui para você, ali no final, que é o documento que nós vamos deixar anexado aqui, o que ele faz com que algumas pessoas sintam que esse ambiente de trabalho com uma demanda maior, ele tem que ter um dimensionamento, às vezes, de pausa, de descanso, de alimentação. São aquela máxima entre os médicos, né? Eu estou entrando agora para um plantão de 72 horas, de 48 horas, de 24 horas. Então, a pessoa já entra com essa mentalidade de cansaço, de exaustão, ele já projeta lá no final do plantão dele como ele vai estar, então ele já entra com o emocional abalado, porque ele sabe que ele vai ter uma carga longa de trabalho pela frente. Então, se ele não consegue visualizar as pausas, os descansos, principalmente os intervalos para alimentação, é muito normal você ter hoje, numa jornada de 8 horas de trabalho, aquele intervalo no meio da jornada, né? Então, você tem 4 horas, o intervalo para alimentação e para descanso e mais 4 horas. Porém, alguns postos de trabalho você não tem exatamente no meio. E apesar da norma, o Ministério do Trabalho deixar bem claro quais são as regras para esses intervalos, eu vejo, por exemplo, os funcionários de uma farmácia, que entra lá, principalmente as que trabalham 24 horas. Ele entra, vamos dizer, 10 da noite, ele vai sair às 6 da manhã. E o que acontece? Às 10 da noite, talvez ele já se alimentou. Às 6 da manhã é o horário do café da manhã. E, às vezes, o intervalo dele está lá às 4 horas da manhã. Faltando 2 horas para ele ir embora. Então, é um contrassenso. Então, o empregado ele pode participar dessa tomada de decisão e esse dimensionamento de ver qual é a minha equipe, quantas pessoas eu tenho, como eu posso distribuir esses intervalos, acaba fazendo bastante diferença. E esses intervalos, esse exemplo que você citou, pode gerar no funcionário uma carga emocional que pode gerar... Exatamente. Aí sim, esse risco da sobrecarga, ele vai trazer alguns sintomas e vai desencadear um adoecimento. Mas eu não tenho o adoecimento como risco psicossocial. Então, o risco psicossocial é a sobrecarga em si e não a depressão, a ansiedade que ela acarreta. E aqui também eu trouxe ali as várias facetas do assédio, né? Então, você tem ali assédio moral, assédio sexual, que são situações gerais de humilhação, constrangimento, desrespeito, abuso, que podem ser tratadas, devem ser relatadas, e aí que entra a obrigatoriedade da empresa de tratar o canal de denúncias e o canal de acolhimento com muita seriedade, porque ele tem que verificar se eu tenho 1, 2, 3 pessoas do mesmo setor me trazendo uma situação de assédio. Isso não precisa acender uma luz de alerta, tem que acender uma luz de alerta na primeira pessoa que trouxer para a empresa. Então, esse dimensionamento, às vezes, de falar assim, vamos esperar para ver se mais pessoas trazem, vamos esperar para ver se outras pessoas nos trazem alguma coisa, aí já é tarde demais. E esse monitoramento é constante, né? Não pode ser eventual a cada 3 meses, 4 meses. Exatamente. Então, você veja, e dentro desse assédio, muitas pessoas acham que o assédio é uma coisa grave, é uma coisa grande, e não precisa ser necessariamente. Então, a caracterização do assédio, às vezes, é um comentário inapropriado, uma discriminação de algum tipo, uma intimidade excessiva que aquela pessoa não deu
a outra pessoa. Então, às vezes, a empresa busca e está atenta, porém ela está atenta àqueles grandes eventos, aqueles grandes sinais. E nós vemos, às vezes, que esse assédio ele está em pequenos sinais, pequenas coisas, e que se você tiver com o olho bem treinado e você tiver uma equipe bem desenvolvida, isso daí fica muito aparente. Como é que a empresa pode construir isso? Ela tem principalmente que fazer, eu acho que assim, a educação é a principal função. Então, ela vai educar os funcionários, educar os gestores quanto a esse olhar para esses pequenos detalhes, mas principalmente nossa empresa, por exemplo. Quando nós vamos até uma empresa e fazemos uma palestra sobre assédio, eu acho que hoje já alguns conceitos já são bem enraizados. Então, você ir lá e passar 1 hora falando sobre o que é assédio, por que o assédio é ruim, eu creio que até essa etapa é necessária, mas porém de uma forma mais breve, porque eu creio que esse é um degrau já superado. As pessoas sabem o que é o assédio. Eu acho que a parte mais importante é como perceber esse assédio, o que fazer e, principalmente para a empresa, como dar apoio e tratar esses casos. E aí sim, o que nós fazemos é, nós pegamos esses gestores e dizemos assim, ok, foi identificado uma situação onde tem um risco de assédio ou onde houve um caso de assédio, ou seja, há esse risco porque outras pessoas podem sentir a mesma coisa, o que você deve fazer, como você deve fazer esse registro, como você deve fazer esse acompanhamento, como você deve conversar com as partes. Então, tudo isso são treinamentos que nós damos, que nós fazemos, principalmente para que essas pessoas multipliquem esse conhecimento. A pessoa que está insegura e está pensando lá, será que isso que eu estou sofrendo é assédio? Será que eu não estou confundindo? Isso é muito comum também, Rogério. Aquela pessoa que ela pensa assim, será que é da minha cabeça? Será que isso está acontecendo mesmo? Que ela tenha essa sensibilidade validada e que seja também ouvido o outro lado. Porque da mesma forma que nós temos pessoas ali que se sentem invadidas no seu íntimo, uma intimidade forçada, alguma brincadeirinha, alguma piadinha, nós temos pessoas mais e menos sensíveis. Então, você também tem que ter os dois lados da história, porque você chega para essa pessoa e diz assim, mas será que talvez essa brincadeira foi nesse contexto que você visualizou? Vamos analisar juntos, vamos pensar juntos aqui, vou conversar com outras pessoas que estavam junto, outras pessoas do mesmo ambiente, para a gente que verifique se isso realmente foi dessa forma. Então, eu acho que, às vezes, essa cultura também é necessário a gente reforçar também, ouvir todos os lados, ouvir uma equipe. E que dificilmente uma pessoa vai trazer uma coisa séria sem ter motivo. Porém, às vezes, você teve uma experiência passada negativa e acontece uma outra coisa que não é na mesma linha e você acaba associando as duas coisas. Contexto, exatamente, um outro contexto. E isso acaba transformando, às vezes, alguns ambientes em ambientes tóxicos, porque é aquele ambiente de caças bruxas, onde as pessoas perdem a naturalidade, porque eles falam assim, meu Deus, será que eu posso fazer uma brincadeira? Será que eu posso elogiar o terno do meu amigo? Será que eu posso dizer que aquela pessoa teve uma ótima performance numa reunião e ela não vai entender isso, ela não vai captar a mensagem de uma forma errada? Então você acaba criando um ambiente tóxico, ao passo que você tira a espontaneidade das pessoas. Elas trabalham engessadas, elas não sentem mais a vontade para conversar, para trocar, levar, né? Você às vezes fazer um comentário, nossa, hoje eu acordei, o tempo tá ruim, de você ouvir assim, mas você só fala coisas pesadas, você só fala coisas ruins. Aquela pessoa dificilmente ela vai chegar e vai compartilhar de novo com as pessoas, e ela vai se fechando, então esse fator de risco, ela pode desencadear em um adoecimento secundário. Como a empresa pode trazer isso? Tá? Nós fazemos questionários, são preenchidos, toda a normativa da NR1. Mas como a empresa pode implantar realmente isso para os seus funcionários, para os seus líderes? Uma vez que esses riscos eles sejam levantados, o que acontece, por isso que eu digo que nós trabalhamos em 2 momentos quando nós fazemos uma verificação na empresa. A primeira é a percepção do ambiente de trabalho por parte da pessoa que está fazendo esse levantamento, está fazendo essa consultoria, essa auditoria de práticas. E o segundo momento é ouvindo a voz dos funcionários. O que acontece muito comumente é uma convergência dessas visões, né? Então, nós vamos até lá, nós observamos
o ambiente de trabalho, nós observamos como funciona, uma observância distante, silenciosa, para que a gente perceba esses detalhes. Depois, nesse segundo momento, através da aplicação de questionários, nós verificamos se realmente a percepção que nós tivemos é aquela percepção que está lá. E fazendo a comparação dessas duas percepções, monta-se, então, esse mapa de risco. Uma vez de posse desse mapa de risco, essa matriz de risco, aí nós sentamos com o RH, sentamos com a empresa e falamos, olha, nós detectamos no ambiente de trabalho de vocês essa percepção. Nós sugerimos que vocês tratem essas frentes, né? Elencamos as frentes de trabalho, aí conversamos com a empresa diz, ótimo, nós já temos algumas práticas, nós não temos nada nessa linha. Então, nós montamos conjuntamente uma abordagem, né, digamos assim, um mapa de ataque desses riscos psicossociais. E daí, sim, nós vamos elaborar um projeto de ação, um plano de ação e um programa de segurança mental. Então, nesse plano de ação, nós sugerimos abordagens práticas, nós sugerimos treinamentos, nós sugerimos palestras, nós sugerimos, inclusive, outras empresas que nós já trabalhamos, integração de equipe. Um dos fatores de risco também é quando você tem, por exemplo, 2 times de venda. E, às vezes, a estratégia da empresa é colocar a meta um time contra o outro. E não um time favorecendo o outro. Então, o que acontece muito comumente, só para te dar um exemplo, é assim, você é de uma equipe de venda, eu sou de outra. Eu visito um cliente em potencial e verifico que o que está dentro do meu escopo de venda não é o que aquele cliente precisa. Porém, é do meu colega, da outra equipe. Porém, como eu tenho uma competitividade entre as duas equipes de meta, eu não indico para esse cliente o meu colega. Eu não falo, olha, na mesma empresa que eu, existe uma pessoa que pode te atender nisso que você precisa. Eu digo assim, infelizmente eu não consigo te atender, né? E vou embora. Então, isso causa um ambiente tóxico. E nós podemos fazer o quê? Criar mecanismos, treinamentos para que haja essa integração, para que as equipes trabalhem em conjunto, elas se ajudem ao invés de competirem somente. Eu acho saudável uma competição, mas quando essa competição não é tóxica. Sim. Então, essa competição é assim, nossa, nós vamos ter uma confraternização no final do mês. A equipe que vender mais vai ter um chopp a mais, vai ter algum benefício. E não só vamos dar bônus para a equipe que terminar na frente da outra. Isso é extremamente prejudicial. O que pode gerar para essa equipe de venda, esse exemplo, né? Esses 2 grupos de venda, o que pode gerar? Eu creio que resultados, porque a partir do momento que eu estou fazendo a minha parte e eu verifico uma oportunidade de negócio para o meu colega, eu vou indicá-lo, eu vou sinalizar para ele, olha, Rogério, hoje eu atendi uma empresa que está fora do escopo do que eu vendo, do que eu faço, do serviço que eu presto. Porém, eu indiquei o seu nome. Ou então, procure essa empresa, eles estão buscando o seu serviço. Então, isso causa uma colaboração melhor e, principalmente, essa integração entre as equipes da empresa, ela muda o ambiente em si. Então, você vai ter as pessoas participando, conversando dentro do ambiente da empresa, e isso causa uma leveza no ambiente e, consequentemente, um ambiente melhor de trabalho. A empresa ganha. Com e certeza. O cliente também ganha, porque é super bem atendido, né? E você veja, hoje a gente vê um investimento enorme das empresas em benchmarking, em pesquisar como eu posso satisfazer o meu cliente, como eu posso encantar o meu cliente, como eu posso vender mais, gastando, às vezes, bastante com treinamentos desse tipo, mas eu mesma, por uma abordagem tóxica e que, às vezes, não é intencional, eu acabo matando todo esse investimento que eu fiz. Então, a empresa só tem a ganhar tratando esse mapeamento e mitigando esses riscos. E é isso que a NR1 está trazendo. Exatamente. Né? Essa visibilidade da saúde mental, emocional dos trabalhadores, você veja, dos colaboradores. Se a empresa ela estiver alinhada com esse tipo de trabalho, ela vai verificar que, ao implantar a NR e ao fazer esse tipo de abordagem, ela só tem a ganhar. Então, ela tem aquilo que nós conversamos no episódio anterior, não é um custo, é um investimento. Então, toda empresa que está preocupada com a sua presença de mercado, com a melhor índice de venda, melhor índice de resultado, ela tem um certo nível de investimento que ela coloca. Então, ela vai fomentar a sua equipe com ferramentas de crescimento. Vai passar para ele essas ferramentas para que eles tragam mais resultados
para eles mesmos e para a empresa. Porém, se eu fizer 2 passos para frente, mais 3 para trás, eu estou, na verdade, sabotando a minha empresa. Então, esse valor que foi despendido em treinamento, ele é praticamente desperdiçado. E essa implantação da NR1, que o Ministério do Trabalho trouxe agora, é necessário, né, Fernanda, que os empresários, que os RHs tragam empresas e profissionais especializados para fazer uma leitura extremamente vertical. O que acontece é que a empresa, às vezes, ela acha que tem essas ferramentas, porque ela diz assim, nossa, eu já trabalho com essa equipe há muito tempo, eu entendo bem do mercado onde eu atuo, porém ela esquece que essas mudanças agora, elas são mudanças específicas e elas têm um peso. Se você, eu digo assim, você imagine você está montando um motor, tá? E vai operar um equipamento e eu estou montando esse motor. Uma peça errada que eu coloque aqui dentro desse motor faz com que esse motor não funcione, ou às vezes funcione e cause um acidente. Então eu chego a dizer que essa necessidade de você ter uma intervenção profissional, você ter uma consultoria ativa para essa adaptação, é exatamente isso. Se você implantar isso de forma errada, se você fizer de forma errada, pode ser prejudicial para a tua empresa, com certeza, mas principalmente para aquela pessoa que trabalha ali. Então, a gente pensa no CNPJ como um todo, mas a gente esquece que o CNPJ ali é composto de vários CPFs. E uma coisa que eu faço errada e que eu faço uma abordagem errada, eu posso penalizar uma pessoa, eu posso colocar uma pessoa em risco. Então, o risco, às vezes, de acidente, ele é um risco real, e esse risco psicossocial, ele é um risco que não é tão aparente, mas a consequência desse risco, de um problema, é gravíssima. Então, é uma responsabilidade muito grande da empresa com que ela não só atenda a NR, mas ela faça do jeito certo. Porque se eu tenho uma abordagem, e eu, por exemplo, e isso é comum, nós ouvimos muito isso, né, Rogério? Você tem uma empresa que tem ali um ambiente bom, mas eu tenho uma pessoa que está adoecida por um desses riscos inerentes ao serviço dela, e ela dificilmente ela melhora espontaneamente. Ela vai se afundando, e nós temos casos aí em várias empresas, em vários ramos, de pessoas que tiram sua própria vida, pessoas que tiram a própria vida dentro da empresa, o que é gravíssimo, e você vê que, às vezes, uma abordagem que pudesse ter sido feita ali, ela não teria chegado a esse extremo. Então, é bem complexo isso. E, por isso, a seriedade ela tem que ser equiparada com o investimento que eu vou fazer. Então, o custo hoje da contratação de uma consultoria especializada, você trazer um profissional com esse olhar, e que, às vezes, o olho, você está acostumado a ver uma coisa, não tem aquela situação de que, nossa, eu olhei isso aqui tantas vezes e não enxergo o erro. Às vezes, vem uma pessoa no primeiro olhar e fala assim, está aqui o erro. Então, esse olhar diferenciado, esse olhar externo faz toda a diferença numa situação como essa. E nas cotações que nós fizemos, né, Fernanda, que você que coordena toda essa parte, não são investimentos que não são tão altos assim. Não. Né? Então, eu vejo assim, às vezes a empresa está disposta ali a gastar um valor X num benefício, digamos assim, um vale academia, um vale cultura, que tem todo o seu valor, né? E às vezes, por uma fração desse custo mensal, ela consegue ter um plano de saúde mental, um programa interno bem estruturado, que vai atender todos, vai estar de acordo com o mercado do trabalho. Que ela atua, com o Ministério do Trabalho exige também. Então, eu acho assim que a empresa ela tem que, digamos assim, fazer o primeiro passo, que é o quê? Entrar em contato com uma consultoria específica, se inteirar de quais são os custos de estabelecer um programa desse, e ela vai ver como funciona, o que está incluído. E a nossa empresa, por exemplo, ela trabalha com a situação de módulos, né? Nós fazemos desde o módulo de entrada, que é somente um mapeamento desses riscos, como o mapeamento e a elaboração de um plano de ação, mapeamento, a elaboração de um plano de ação e o estabelecimento de um programa de saúde mental no trabalho, como todos esses 3, mais as auditorias constantes, o monitoramento de resultados, o registro, a produção dessa documentação exigida pelo... E eles podem contratar da forma que eles acharem melhor. Importante lembrar que é um programa personalizado.
né? Exatamente. Esse é o grande segredo. E essa personalização é o diferencial, por quê, Rogério? Porque da mesma forma que eu não posso tratar uma fábrica, da mesma forma que eu trato um consultório de odontologia, por exemplo, eu não posso tratar dentro de uma empresa multissetorial um setor da mesma forma que o outro. Porque, às vezes, a pessoa que trabalha no setor de vendas, ela vai ter um risco psicossocial e uma abordagem diferente daquela que trabalha, por exemplo, na telefonia, ela trabalha na TI, ela trabalha na recepção, ela trabalha na limpeza. Então, você tem que, dentro de uma empresa, existem vários mundos. Você imagina, então, todas as empresas com as suas individualidades. Você mencionou o setor comercial com metas, disputas internas. E boa parte das empresas tem um setor comercial e um setor financeiro, que às vezes não se comunicam, né? E essa dificuldade, por quê? Porque, às vezes, você faz uma abordagem num setor diferente de outro setor, então você precisa deixar bem claro para os seus funcionários que essas abordagens elas são personalizadas. Porque um funcionário pode dizer assim, nossa, vocês fizeram um treinamento sobre gerenciamento de estresse com o setor comercial, mas não fizeram aqui com o pessoal, por exemplo, da limpeza. Por quê? Você tem que explicar, porque os riscos que vocês estão expostos são diferentes. Da mesma forma que aqui com o pessoal da limpeza, nós vamos fazer um tipo de abordagem que nós não vamos fazer com vocês. Então, a partir do momento que há essa transparência e você leva para as pessoas da equipe por que você está fazendo aquilo, por que essa abordagem é diferenciada, por que ela é individualizada, por que o questionário que eu aplico, às vezes, para o setor jurídico da empresa não é a mesma que eu aplico para o chão de fábrica, porque tem uma diferença de percepção, porque a conversa, às vezes, é com um setor e a conversa com o setor é diferente, porque as pessoas se conversam dentro da empresa. Então, elas vão dizer, nossa, eles vieram aqui, fizeram uma consultoria, me conversaram comigo sobre o assunto A, B, C, e aqui não, mas conosco eles conversaram sobre o X, Y, Z. Por quê? Porque nós que trabalhamos com isso, quando fazemos esse levantamento inicial, nós vamos fazer justamente isso. Qual é a abordagem que nós precisamos fazer aqui? Qual é a abordagem aqui? Qual é a abordagem aqui? E, às vezes, a empresa vai tratar isso tudo como um todo e acaba que não tem o resultado esperado. E é simples. A empresa pode entrar em contato com um profissional, conosco, por exemplo, da Blumini, e fazer uma cotação. Fazemos uma apresentação. Com certeza. Mencionamos como funciona cada módulo. E eu acho assim, uma coisa que nós sempre estamos dispostos, e eu acho que isso é um diferencial da empresa também, Rogério, é assim, todas as pessoas que entram em contato conosco, nós vamos até eles e conversamos sobre isso, sem nenhum contrato, sem nenhum vínculo, porque eu acho que uma da responsabilidade social, inclusive da nossa empresa, é o quê? É levar essas informações às pessoas, trazer como elas devem agir e fazer uma sensibilização quanto a essa importância. Então, eu acho que essa conversa que nós fazemos com os RHs e com as empresas sobre a sensibilização, sobre a importância desse tema, é muito importante. Então, eu acho assim que essa conversa inicial, ela vai mostrar a necessidade de um programa como esse, mas também como uma empresa específica de consultoria pode ajudar a empresa a fazer isso da forma mais suave possível. Não precisa ser uma quebra, ela não precisa ter a partir de hoje mudou tudo. Não, nós vamos até lá, porque eu creio que é possível você auditar e aproveitar muitas práticas que a empresa já faz. E que são boas, né? É importante demais valorizar isso que já é feito. Então, não necessariamente a empresa vai chegar para nós e nós vamos lá, tudo que você fez a partir de agora, joga no lixo. Não, nós vamos ver o que você já faz, o que pode ser aproveitado, quais são os seus pontos fortes. E eu acho que, assim, Rogério, essa valorização do que já é feito também é tão importante quanto a demonstração do que necessita ser feito. A empresa não pode se sentir também, nossa, eu faço tudo errado. E muitas empresas hoje elas estão perdidas, elas não sabem aonde começar. E talvez essa conversa ela é muito esclarecedora nesse sentido. Olha, você pode começar aos poucos, porque você não pode esquecer que isso é um programa. É um plano de ação a longo prazo. Esse programa ele tem a duração de 12 meses. Você não vai começar a executar, mapear e ter resultados no primeiro mês. Isso é um contínuo. Então, aí a importância de você ter um parceiro que te leve nesses passos e faça essa transição junto com você. E lembrar também que esse programa de saúde do trabalho, ele tem que ser, de segurança, principalmente psicossocial, ele tem que ser renovado anualmente. Então, a empresa tem que aprender e aprender bem como fazer.
Não só fazer assim uma abordagem inicial e falar assim, ok, daqui a 12 meses, quando efetivamente começarem as auditorias com fiscalização efetiva, nós vamos aplicar. Não, você tem que começar a aplicar agora, para que quando chegue o próximo ciclo, onde vai haver a fiscalização com autuações para o Ministério do Trabalho, você já está com tudo rodando, tudo redondo. Então, acho que essa é a principal conscientização que as empresas têm que ser preventivas e não reativas. Então, ela tem que buscar isso antes de chegar o momento. Porque quando chegar lá em maio de 2026, aí vai ser tarde demais para começar. Porque, Fernanda, você fala, e o próprio Ministério do Trabalho comenta que tem que ter canais de comunicação. A empresa tem que fazer uma devolutiva para o funcionário do que está acontecendo. Esse monitoramento eu creio que é uma das coisas mais importantes da NR1. Porque depois de implantado esses canais de comunicação, solidifica essa relação, né? Fortalece essa comunicação interna. E principalmente o que eu penso é que esse fortalecimento desse relacionamento empresa-empregado, ele vai fazer com que haja a espontaneidade dessas comunicações. Eu vou ter mais confiança em chegar para um multiplicador ou para uma pessoa de acesso, dizer assim, olha, eu percebi que está acontecendo isso, vamos lá olhar o nosso plano de ação e podemos incluir isso? Podemos, a qualquer momento você pode fazer uma inclusão disso daí. Então, eu acho que esse relacionamento fortalecido, ele só tem a melhorar a relação empregado-empresa e, principalmente, a empresa que se preocupar com essa relação, ela vai estar garantindo que ela reduza a movimentação de funcionários, ela faça uma redução do turnover, ela diminui absenteísmo, ela melhora resultados. Então, assim, para os dois lados só tem a ganhar. E que também essa flexibilização que nós propomos para a empresa não precisa ser uma coisa que seja penosa. Ela pode trabalhar essa flexibilização de conceitos para o benefício dela mesmo. E eu acho que outro ponto importante que a NR1 traz é justamente a partir do momento que ela permite essa digitalização dessa documentação, esses registros digitais, essa facilidade de você mudar, incluir itens, você incluir abordagens, também foi uma coisa que facilitou, porque antes era muito rígido, você tinha aquele documento em papel, aquela coisa assinada, aquela coisa fixa, e hoje você tem muito mais facilidade em incluir, e esses sinais que os empregados vão fornecer para a empresa de que algumas práticas estão dando resultado e outras nem tanto, elas vão fazer com que seja uma coisa dinâmica, seja quase um organismo vivo esse programa de saúde mental que vai se adaptando ao que vai aparecendo, vai se adaptando às novas situações. Porque, por exemplo, Rogério, você imagina, eu faço um mapeamento desse, nós estamos agora em junho, tá? Então, eu vou fazer um programa junho a junho, 12 meses. Então, hoje eu vou fazer esse mapeamento na empresa, vou lá, mapeio os riscos, faço o levantamento, entrevisto as pessoas. Daqui a 3 meses, talvez, o gestor não é mais o mesmo, as pessoas mudaram, a empresa mudou algumas práticas internas, aquele mapeamento de risco que foi feito, às vezes nem vale mais. Então, essa facilidade, dessa velocidade que a digitalização traz, ela faz com que isso seja sempre reavaliado, revisitado, para que seja adaptado para aquele momento da empresa. Então, é importante, a cada vez que haja alguma mudança dessas, né, mudou o gestor, mudou o RH, mudou o escopo da empresa, vamos revisitar aquele PGR, vamos revisitar o GRO e vamos daqui para frente ver se aquilo ainda está ativo, aquilo ainda vale ou precisa que eu faça alguma mudança. Quem vai ter acesso a esses documentos digitais? Teoricamente, esses documentos eles têm que estar disponíveis na empresa para os funcionários da segurança do trabalho, pessoas eventualmente, se a empresa tiver uma estrutura de CIPA ou Ministério do Trabalho, porém alguns, claro, respeitando sempre a lei de proteção, né, de dados, a LGPD, você tem que ter essa preservação de dados também. Porém, qualquer pessoa que solicite, olha, eu gostaria de saber, eu estou aqui em dúvida se isso está incluído, ela pode pedir que a empresa compartilhe com ela como foi feito, porque a transparência é um dos 3 pilares definidos pelo Ministério do Trabalho. Então, a pessoa pode solicitar ao RH, olha, você poderia me explicar? Você poderia me treinar como que vai ser isso? De que forma vai funcionar? Então, eu creio que essa liberdade do empregado também de pedir que a empresa oriente melhor, ela facilita muito essa relação entre os dois. Eu creio que é bem significativo. E a empresa tem que ter canais
que facilitem essa comunicação. A própria situação, Rogério, que eu coloquei até no item aqui para você, eu acho que é o item 7, o que ele traz aqui? Ele traz umas novas diretrizes de treinamento e capacitação. Então, o que acontece? Ela traz algumas normas sobre reciclagem, como é que deve ser feito, conteúdo mínimo obrigatório de treinamento, de que forma esses treinamentos são feitos e principalmente aquilo que eu falei no início, essa responsabilização solidária entre empresa e empregado. É quase como se eles fossem corresponsáveis por esse gerenciamento da saúde e da segurança do trabalho. Então, deixa de ser só uma coisa imposta por empregado, mas ele se torna um player ativo aí na segurança dele mesmo. E um exemplo das boas práticas digitais, né? Você pode ter, por exemplo, uma página da empresa onde ela vai contribuir com material sobre boas práticas, sobre segurança mental, aonde você cria um canal aí de retorno, né, de pós-treinamento, onde há um feedback do empregado sobre se foi efetivo aquele treinamento ou não. E isso tudo agora ele está melhor estruturado, digamos assim, com o novo texto da NR1. É um ciclo de melhoria contínua, né? Exatamente. Então, esse ciclo de melhoria contínua, eu acho que é uma das partes mais inovadoras dessa legislação. Então, a tendência é achar que a legislação, o termo legislação, é uma coisa que vem para engessar, que vem para colocar algumas coisas num quadrado, e não. Eu acho que esse texto, da forma que foi feito, e principalmente a abordagem que as empresas podem ter, elas vão fazer com que seja um ciclo de melhoria. Então, a cada passo que o empregado perceba, e a empresa também, que essas ações elas tiveram êxito, elas foram benéficas, isso vai criar um contínuo em que mais opções de melhoria vão surgir, mais feedback vai ser trazido e aí por diante, né? Então, outra coisa também que eu traria para você como melhoria é essa definição mais nítida do papel. Qual é o papel do empregador? Qual é o papel do empregado nesse gerenciamento? Isso é importante. Então, isso é muito importante, porque antes ele dava essas diretrizes, mas de forma mais genérica. Então, ficava assim, a exigência que se faça isso, mas, poxa, quem faz? Você faz? Eu faço? De que forma nós trocamos para que a gente tenha um resultado melhor trabalhando juntos? Então, eu acho que isso é o que faz mais diferença na abordagem com que a empresa vai ter. E essa abordagem, às vezes, é definida justamente pelo parceiro que ela escolhe para trilhar esse caminho com ela. Então, se ele trouxer uma boa empresa, uma empresa que tenha personagens capacitados, ela tem uma abordagem que siga paralela com a visão da empresa, uma abordagem, às vezes, de uma consultoria ou de uma auditoria que vai trazer um novo olhar, mas que seja um olhar produtivo, uma grande diferença do que aquela empresa que vai chegar assim, tá aqui, é isso que você tem que fazer. Isso, às vezes, não traz um resultado tão benéfico. Por quê? Porque a empresa também não consegue questionar esse material, ela não vai entender por completo como vai funcionar essa mudança. Então, desde que seja uma coisa só imposta, e que tem empresas que, infelizmente, vão trabalhar dessa forma. Elas vão contratar aqui um pacote, né? Vai vir uma coisa pronta, ela recebe, vamos aplicar. Você sabe como aplica? Não. Você sabe por que aplica? Não. Então, qual é o motivo de fazer dessa forma? Então, eu creio que essa escolha do parceiro é um casamento das ideias, né? Você tem que ter alguém alinhado ali com os teus valores, com a sua missão, com o que a empresa gostaria de trabalhar, como ela quer que seja a percepção dos empregados na empresa onde eles trabalham. Algumas empresas focadas aí no trabalho feliz, a pessoa que está contente no trabalho, ela vai ser uma empresa que, com certeza, vai ter melhores resultados. Isso eu não tenho a menor dúvida. E também você lembrar, Rogério, que alguns eventos que às vezes a empresa fazia como alguns marcos, né? A própria CIPAT, que as pessoas participavam até de certa forma passivamente. Elas iam ali e recebiam aquele conteúdo, mas elas não davam um retorno. Você, a partir do momento que você comece a trazer dos seus empregados sugestões, práticas, contribuições, e que você na CIPAT faça uma integração onde você, Rogério, funcionário, possa ir lá e às vezes dar o teu relato, dar o teu testemunho de como uma mudança que você fez no seu setor teve uma repercussão, e você faça um convite para que essas outras pessoas
tragam essas coisas também, essa forma de troca acaba sendo até mais benéfico do que você ter essa troca de conhecimento. Não chega nem a ser uma troca, essa exposição de conhecimento para o funcionário, mas que ele não se sente incluído. E às vezes não sente nem que as ideias, tem funcionários que têm ideias maravilhosas, mas ele não se sente à vontade e às vezes não se sente em um ambiente onde ele acha que possa ser ouvido. E isso é muito importante. Você dá essa segurança do teu funcionário de falar assim, olha, posso dar uma sugestão? Eu que trabalho aqui nesse ambiente, eu tenho uma ideia. Que tal a gente fazer uma troca? Posso expor aqui o que eu acho que seria mais benéfico? E ele ter a certeza de que ele vai ser escutado. Então, essa escuta ativa também de quem passa todo dia por aquela situação é muito importante também. Ele se sente parte integrante da empresa. Exatamente. Ele não é mais um CPF colocado dentro Exatamente. da folha salarial. E você veja, isso cria um ambiente onde há percepção de talentos. Porque se eu tenho um ambiente que às vezes é a fábula da formiga. A formiga trabalhava muito bem. Todos os dias os gestores falavam, nossa, como essa formiga trabalha bem, talvez a gente deva promover essa formiga. Aí eles promoveram a formiga supervisora. Só que ela não tinha o mesmo resultado. Por quê? Porque ela não gostava de ser supervisora. Então, ela era uma ótima funcionária, mas ela era uma péssima supervisora. E o contrário também. Às vezes, você pode ter alguém que está num posto de trabalho que ele contribui, ele tem alguma capacitação. Às vezes, a empresa nem sabe de algum curso que ele fez, alguma coisa que ele estudou, alguma coisa que ele foi atrás por conta própria para melhorar o trabalho dele. Ela desconhece que ele tem esse conhecimento e que ela pode identificar, às vezes, nele um talento para que ele seja um eventual multiplicador e que ele siga, às vezes, até a própria carreira gerencial, se torne um gestor eventualmente. Então, às vezes, a empresa busca profissionais externos, busca no mercado e ela tem grandes talentos, porém, que estão ali a ser lapidados. E essa troca interna, ela vai fazer com que essas pessoas se destaquem e você possa trazer talentos, às vezes, que você desconhecia. Eu tenho um caso bem recente que aconteceu comigo, de uma amiga, né? Que ela era uma excelente farmacêutica, há anos trabalhava em farmácia e durante os mais de 20 anos de carreira ela foi se especializando. Ela foi lá, fez uma pós em farmácia clínica, ela fez uma pós em outra coisa, ela foi trabalhando com inteligência artificial, gestão de equipes, mas ela ficou tanto tempo naquela função que a empresa não enxergava ela como um trunfo. Aí o que aconteceu? Surgiu uma vaga em outra empresa, ela levou esse currículo atualizado para essa outra empresa e foi contratada num cargo muito melhor. Quando, se às vezes tivesse esse olhar crítico dentro da empresa onde ela trabalhava mesmo, e ela tivesse essa liberdade de trazer para a empresa o que ela está fazendo, como ela está se desenvolvendo, essa escuta, essa empresa teria, às vezes, aproveitado essa pessoa de uma forma muito melhor. Então, agora ela está numa nova empresa, num cargo condizente com tudo que ela tem, ela é super capacitada, ela vai fazer muita diferença na equipe que ela vai gerenciar e a empresa sabe que está contratando uma pessoa com talento e esse talento estava escondido lá numa outra empresa justamente porque não havia esse olhar procurando esses talentos. E esse novo olhar está dentro dessa... Exatamente. Por quê? Eu elaborei aqui um checklist básico, né, de quais seriam esses passos. Então, aqui coloquei para você que esse checklist seria o quê? O primeiro passo que a empresa tem que fazer é o quê? É revisar e implementar o PGR, né? Ela vai ter que fazer essa abordagem. Depois ela vai ter que fazer a atualização do inventário de riscos para que haja a inclusão desses riscos sociais que não estavam incluídos anteriormente. Ela vai ter que revisar, então, o programa de treinamento e registros digitais. Ela vai ter que revisitar a forma como ela treina seus empregados, como ela faz o registro desses treinamentos e, principalmente, como ela pode aproveitar o feedback dado pelo empregado sobre esses treinamentos. Ela vai ter, sim, que investir em uma comunicação e cultura interna voltado a esse cuidado preventivo. Então, ela não vai poder mais só abordar esses riscos quando acontecer um eventual problema, ela não vai mais poder se dar esse luxo. Ela vai ter que garantir que esses canais de escuta e acompanhamento, através de feedback, auditoria, canal de acolhimento, estejam sempre
abertos e as pessoas tenham conhecimento de como funcionam essas ferramentas. E, principalmente aqui eu coloquei que ela faça parceria com profissionais e consultorias especializados no ISST para que ela possa criar um programa que seja benéfico tanto para ela quanto para o empregado. Então, eu creio que esses passos aqui são os passos básicos que as empresas vão ter que seguir de agora em diante, se elas quiserem ter uma transição tranquila com o novo texto da NR1, mas principalmente se elas são empresas que estão preocupadas em adequar tanto a norma quanto o compliance interno, ela criar boas práticas, ela criar ali indicadores internos de satisfação, indicadores internos de saúde, qualidade de vida. Então, essas empresas vão ser as empresas que vão reter os talentos, que elas vão atrair talentos e elas vão ter os melhores resultados a longo prazo. Isso é super importante, Fernanda. E, basicamente, a escolha do profissional correto, da consultoria correta, vai fazer a diferença. Você ter esse treinamento do teu RH junto a uma pessoa que faz somente isso, ela vai fazer com que aquele profissional interno ele se torne cada vez mais especialista no assunto também e ele identifique rapidamente esses gatilhos que vão acontecer e ele esteja apto a trabalhar com essas mudanças, fazer algumas mudanças internas, fazer algumas adaptações, sem que tenha que voltar lá no início do programa e começar tudo de novo. Então, a partir do momento que você investe no treinamento do teu funcionário interno junto a uma consultoria dessa, você faz com que a resposta, o tempo de resposta a algum eventual problema seja menor e você acaba minimizando as consequências de algum eventual problema que pode acontecer. Porque da mesma forma, Rogério, que uma empresa que esteja totalmente focada na prevenção dos riscos físicos, ergonômicos, químicos, biológicos, acidentes eventualmente podem acontecer, mesmo que você tenha um programa de saúde mental correndo redondo, tudo de acordo, a empresa fez um ótimo trabalho, podem acontecer casos. E aí sim, aquele profissional que vai estar dentro da empresa, desde que ele tenha sido bem treinado, bem acompanhado, bem orientado, ele sim vai saber lidar com isso de uma forma muito rápida e a consequência para o funcionário e para a empresa vai se tornar menor, talvez até mínima. Bacana, Fernanda. Eu acho que isso traz um novo olhar, traz um esclarecimento bem bacana sobre essas diferenças, né? Eu acho que é o melhor caminho. Essa legislação traz realmente um novo olhar que vai dar um aproveitamento muito grande para todos, empresários, funcionários, clientes. Isso é fundamental. E esse canal aberto que a Blumini tem faz com que as empresas possam entrar em contato conosco e nós vamos até eles e levamos por que a importância disso, quais são os passos a tomar, de que forma eles podem ter um melhor resultado. Então, esse canal está aberto. Vou deixar o contato aqui no vídeo e também vou deixar todo esse material sobre os riscos psicossociais, para como é feita essa distinção entre os riscos, os sintomas, as doenças, para que as pessoas que procuram o nosso conteúdo aqui, elas tenham essa abordagem aí de uma forma mais tranquila. Perfeito. Estamos aí, ficamos aí hoje com vocês. Espero que todos tenham tido bastante conteúdo relevante e também nos deixamos à disposição aí. Entrem em contato conosco, respondam, deixem comentários, sugiram temas. Nós estamos aqui abertos para fazer os treinamentos e os episódios de acordo com o que vocês anseiam. Então, deixamos o nosso canal aberto para que vocês tragam essas sugestões e entrem em contato com a gente. Ficamos aqui e até o próximo episódio. Obrigado a todos.